O capataz da Fisher Body Plant, fábrica número 2 da Fisher Body, em Grand Blanc, Michigan, encarou a etiqueta de rejeição que pendia de mais uma torre de tanque Sherman. Era 17 de março de 1943. A terceira torre naquela manhã que não se encaixava corretamente em seu casco. Ele amassou a etiqueta e a jogou na lixeira. Errou. Ultimamente, tudo estava errando. 6 meses antes, essa mesma instalação estava estampando blocos de motor Buick. Agora deveria estar produzindo torres M4 Sherman, a uma taxa de 48 por dia. O problema, quase uma em 8 torres, estava sendo rejeitada porque o anel da torre, aquela maciça pista de rolamento que permite que a torre gire, simplesmente não se alinhava com a abertura do casco, nem de perto. Os trabalhadores as chamavam de brigadoras, torres que brigavam com seus cascos. Era possível ver isso acontecer em tempo real no chão da montagem. Um guindaste baixava uma torre recém-soldada sobre um casco e, em vez de se assentar suavemente no lugar, ela ficava presa de um lado. A folga no lado oposto era larga o suficiente para enfiar uma chave inglesa, às vezes 2 chaves. O superintendente da fábrica, James Morrison, tinha os números memorizados porque os reportava a Detroit toda sexta-feira. Semana de 8 de março, taxa de rejeição de 11,7%. Semana de 15 de março, 12,3%. A linha de tendência apontava exatamente na direção errada. Cada torre rejeitada significava 4 homens com limas e rebarbadoras, gastando de 6 a 14 horas por unidade, tentando convencer o metal a cooperar. Mesmo assim, cerca de 30% das torres retrabalhadas eram rejeitadas pela segunda vez. Este não era um problema pequeno. Na primavera de 1943, a campanha do norte da África estava consumindo Shermans mais rapidamente do que qualquer um havia previsto. O Afrika Korps de Rommel já havia sido difícil o suficiente, mas agora as forças americanas se preparavam para a Sicília. O Departamento de Guerra acabara de aumentar a cota da Fisher Body de 720 torres por mês para 2.160, o triplo da produção. Morrison havia lido aquele telegrama 4 vezes, esperando que o número mudasse. Não mudou. A matemática era brutal. Se você está rejeitando 12% de sua produção e triplica a produção, você não triplica suas rejeições, você as quintuplica porque está com pressa cortando etapas e seus inspetores de controle de qualidade estão sobrecarregados. A Fisher Body Plant, fábrica número 2 da Fisher Body, estava subitamente olhando para quase 260 torres rejeitadas por mês. Isso é 260 torres, exigindo uma média de 10 horas homem cada para retrabalho, mais de 2.600 horas homem por mês, e isso supondo que o retrabalho realmente as consertasse. A fábrica já havia tentado as soluções óbvias. Eles trouxeram 3 inspetores de controle de qualidade adicionais. Criaram uma equipe dedicada de resgate de torres com seus soldadores e montadores mais experientes. Eles até trouxeram de avião um engenheiro do Rock Island Arsenal, que passou 2 semanas medindo tudo com medidores de precisão e depois entregou um relatório de 23 páginas que basicamente dizia: suas tolerâncias são muito apertadas para a produção em massa, mas não podemos afrouxá-las porque a torre não girará suavemente em combate. Realmente útil. O que tornava a situação pior era saber que 10 outras fábricas em todo o país estavam travando a mesma batalha. O Detroit Tank Arsenal, arsenal de tanques de Detroit da Chrysler, a Pressed Steel Car Company na Pensilvânia, a Pacific Car and Foundry no estado de Washington. Todos estavam soldando torres, e todos estavam vendo essas torres brigarem com seus cascos. O Departamento de Munições do Exército havia agendado uma conferência para 15 de abril em Detroit, onde todos os gerentes de fábrica poderiam se reunir e compartilhar seu sofrimento. Enquanto isso, cada Sherman que não saía da linha era um Sherman que não estaria na Sicília, ou pior, não estaria lá quando o inevitável acontecesse, quando os aliados finalmente cruzassem o canal para a França. Todos sabiam que isso estava chegando. Ninguém sabia exatamente quando, mas todos sabiam que exigiria mais tanques do que a América jamais havia construído. Morrison passou por mais uma torre etiquetada. Esta,
havia chegado até a inspeção final antes que alguém detectasse o problema. A etiqueta de rejeição listava as medidas da folga: 0,018 polegadas no lado norte, 0,0030 e 1 polegadas no sul. A especificação permitia 0,004 polegadas no máximo. Isso não estava nem perto. Ele verificou o relógio. A reunião de produção matinal começaria em 12 minutos e ele ainda não tinha nenhuma resposta que valesse a pena compartilhar. A escala do que a América estava tentando nunca havia sido alcançada antes. 11 fábricas separadas espalhadas por 8 estados, todas construindo o mesmo tanque. O Detroit Tank Arsenal, Arsenal de Tanques de Detroit, em Michigan, a Lima Locomotive Works em Ohio, a Pressed Steel Car na Pensilvânia, a Federal Machine and Welder em Ohio, a Pacific Car and Foundry em Washington, a American Locomotive em Nova York, a Baldwin Locomotive na Pensilvânia, a Pullman Standard em Illinois, a Montreal Locomotive Works no Canadá e as fábricas da Fisher Body em Michigan. Em junho de 1943, essas instalações estavam produzindo coletivamente pouco mais de 2.000 tanques Sherman a cada mês. Isso é cerca de 67 tanques por dia. Em algum lugar na América, a cada 22 minutos, um tanque Sherman saía da porta de uma fábrica. Mas eis o que os números de produção não mostravam. Cada torre Sherman exigia 47 soldas separadas. Não soldas de ponto, mas soldas de penetração total que tinham que ser lixadas suavemente, inspecionadas e certificadas. O próprio anel da torre, aquela interface rotativa crítica, exigia tolerâncias de 4 milésimos de uma polegada. Para contexto, um fio de cabelo humano tem cerca de 3 milésimos de uma polegada de espessura. Você estava essencialmente construindo com tolerâncias mais finas do que um cabelo, usando equipamentos projetados para vagões de trem e chassis de automóveis. O processo de montagem da torre começava com o cesto da torre, o piso giratório onde o artilheiro e o comandante ficavam. Este cesto tinha que ser perfeitamente circular, porque girava sobre uma pista de rolamento de esferas contendo 126 rolamentos individuais, cada um fabricado com precisão de 20 milésimos de uma polegada. Se o cesto fosse sequer ligeiramente oval, e o calor da soldagem faz o metal se mover, esses rolamentos travariam. Uma torre travando em combate significava uma tripulação morta. Em seguida, vinham as paredes da torre, chapa de blindagem laminada que era soldada ao cesto. 5 peças separadas: frente, 2 lados, traseira e teto. Cada solda gerava calor suficiente para distorcer o metal. Soldadores profissionais sabem disso. Você solda um lado, o metal encolhe naquele lado conforme esfria, puxando tudo ligeiramente para fora do prumo. Você compensa soldando o lado oposto em seguida, mas nunca volta exatamente ao perfeito. Quando você completa todas as 47 soldas, você tem uma distorção acumulada, que é impossível de prever com precisão. O próprio anel da torre, a pista usinada que se acoplava ao casco, era tipicamente o último componente a ser instalado. Ele era parafusado e soldado à parte inferior do cesto da torre. Este anel tinha que ser perfeitamente coplanar, o que significa plano dentro daquela tolerância de 4 milésimos de polegada em todo o seu diâmetro de 39 polegadas. Alcançar isso com metal distorcido pelo calor por baixo era como tentar equilibrar um prato de jantar em cima de um pedaço de papel amassado. Depois, havia o problema do fornecedor. O exército havia especificado 3 fornecedores aprovados de aço para chapa de blindagem: Carnegie, Republic e Inland. Todos os 3 produziam aço que atendia às especificações de dureza e resistência à tração. Mas o aço não é perfeitamente uniforme. Um lote pode ter um teor de carbono ligeiramente diferente do outro. Um teor de carbono diferente significa diferentes taxas de expansão térmica durante a soldagem, o que significa que 3 torres idênticas soldadas de forma idêntica, usando aço de 3 fornecedores diferentes, resultariam em 3 dimensões finais diferentes. A solução de lixamento manual, em que as fábricas confiavam desde que a produção começou no início de 1942, funcionava bem quando você estava construindo 30 tanques por mês.
Você baixava a torre no casco, via onde ela emperrava e passava uma tarde com limas e rebolos até que coubesse. Demorado, mas administrável. A 2.000 tanques por mês, com as taxas de rejeição subindo para 15% em algumas instalações, o lixamento manual se tornou matematicamente impossível. Você não conseguia contratar trabalhadores com lima rápido o suficiente. Os trabalhadores qualificados não existiam. E mesmo que existissem, cada hora gasta consertando uma torre rejeitada era uma hora não gasta construindo a próxima. A Fisher Body Plant, fábrica número 2 da Fisher Body, calculou que seu backlog de retrabalho, se não fosse resolvido, exigiria a adição de 42 trabalhadores apenas para lidar com as torres rejeitadas. 42 trabalhadores que eles não tinham, trabalhando em tanques que deveriam estar certos desde a primeira vez. Algo tinha que mudar. A pergunta era, o quê? Walter Kowalski bateu o cartão para o terceiro turno no Detroit Tank Arsenal, Arsenal de Tanques de Detroit, da Chrysler, em 8 de julho de 1943, assim como havia feito todas as noites nos últimos 14 meses. O terceiro turno começava às 11 horas da noite e ia até às 7 horas da manhã. O turno que ninguém queria. O turno onde a cafeteria servia o café de ontem reaquecido e sanduíches de um dia, porque ninguém achava que o terceiro turno merecia comida fresca. Kowalski era um construtor de gabaritos, não um trabalho glamuroso. Enquanto os soldadores e os maquinistas ficavam sob os holofotes, seu trabalho visível em cada tanque que saía, os construtores de gabaritos faziam os acessórios que mantinham as peças no lugar durante a montagem, o andaime por trás do andaime. Se um soldador precisasse fixar 2 peças de blindagem em um ângulo preciso, Kowalski construía o gabarito que as mantinha ali. Quando a solda terminava, o gabarito era desparafusado e usado novamente no próximo tanque. Ele tinha 41 anos, o que o tornava antigo para os padrões do chão de fábrica. A maioria dos trabalhadores estava na faixa dos 20 anos, recém-saídos de fazendas ou direto do ensino médio. Kowalski havia sido um soldador comercial em Detroit por 19 anos antes de o arsenal de tanques abrir. Ele soldou componentes de navios, seções de pontes, caldeiras industriais, qualquer coisa que precisasse de metal fixado a outro metal com alto calor. Quando a Chrysler converteu sua instalação de tanques de uma operação de trilhos parciais para a produção total do Sherman, eles o contrataram não como soldador, mas como construtor de gabaritos. O raciocínio: soldadores eram escassos. Construtores de gabaritos eram mais escassos ainda. E Kowalski entendia como o metal se comportava sob estresse térmico. O que a Chrysler não havia levado em conta era que Kowalski também tinha opiniões, muitas delas. Em seu primeiro ano no Arsenal, ele havia enviado 8 sugestões de melhoria separadas através dos canais oficiais. A Chrysler tinha um sistema de caixa de sugestões completo, com formulários impressos e um comitê de revisão que se reunia mensalmente. O comitê consistia em 3 engenheiros e 2 supervisores de produção, e eles haviam rejeitado todas as 8 ideias de Kowalski. Sugestão 1. Modificar a sequência de soldagem na carcaça da transmissão para reduzir a distorção. Rejeitada. Motivo: sequência atual estabelecida por padrões de engenharia. Sugestão 2. Redesenhar o gabarito para a escotilha do atirador do arco para permitir a expansão térmica durante a soldagem. Rejeitada. Motivo: o projeto atende às especificações atuais. Sugestões 3 a 8. Várias propostas para melhorias em acessórios, alterações na sequência de soldagem e modificações no processo de montagem. Todas rejeitadas. Os motivos variavam de justificativa de engenharia insuficiente a não ser custo-eficaz e o particularmente insultuoso, fora do escopo da experiência do proponente. Em julho de 1943, Kowalski havia parado de preencher formulários de sugestão. Qual era o sentido? Os engenheiros tinham seus desenhos. Os supervisores tinham seus cronogramas de produção. E um construtor de gabaritos de terceiro turno, com diploma de ensino médio, não iria mudar a opinião de ninguém com um pedaço de papel. Mas ele ainda observava e ainda notava as coisas. Ele notou
que o problema de alinhamento do anel da torre estava piorando, não melhorando. Ele notou a crescente pilha de torres rejeitadas na área de retrabalho. Ele notou os soldadores ficando frustrados, lixando soldas perfeitamente boas, tentando forçar os componentes a se encaixarem. Ele notou que todos estavam tratando isso como um problema de soldagem, um problema de usinagem ou um problema de qualidade do aço. Ninguém estava tratando isso como um problema de fixação. Kowalski tinha uma teoria. Após 19 anos de soldagem, ele entendia algo que os engenheiros com suas pranchetas não entendiam. O metal se move. Você não pode impedi-lo de se mover quando aquece. Você não pode forçá-lo a permanecer perfeitamente imóvel enquanto injeta milhares de graus de calor nele. Mas o que você pode fazer, o que um bom gabarito faz, é guiar esse movimento, controlá-lo, trabalhar com o metal em vez de contra ele. Os gabaritos de alinhamento de torre atualmente em uso eram rígidos. Parafuse o anel da torre na posição. Solde-o. Desparafuse o gabarito. Torça pelo melhor. Fixações rígidas faziam sentido para peças que não distorciam muito. Para peças com 47 soldas e entrada maciça de calor, fixações rígidas estavam travando uma batalha perdida. Kowalski vinha esboçando um design alternativo em um caderno que guardava em sua caixa de ferramentas, não para qualquer propósito oficial, apenas pensando no papel. O esboço mostrava algo diferente, algo que parecia louco o suficiente para realmente funcionar. Ele olhou para a pilha de torres rejeitadas e depois de volta para seu caderno. Talvez apenas mais uma sugestão. Para entender por que os colegas de Kowalski achavam sua ideia louca, é preciso entender o que estava realmente acontecendo dentro daquelas torres durante a fabricação. O problema não era simples. Era uma falha em cascata da física, da metalurgia e da realidade da fabricação colidindo com a teoria da engenharia. Comece com o calor. Um arco de soldagem típico opera a cerca de 6.500 graus Fahrenheit. Você está essencialmente criando um pequeno sol no ponto onde duas peças de metal se encontram. O metal não apenas derrete naquele ponto, ele se expande. O aço se expande cerca de 7 milésimos de uma polegada por polegada de comprimento para cada 1.000 graus de aumento de temperatura. Então, à medida que a solda esfria, ela se contrai. Mas ela não se contrai uniformemente. A área bem ao lado da solda esfria mais rápido do que a área a 6 polegadas de distância, criando tensões internas que puxam toda a estrutura ligeiramente para fora de forma. Agora multiplique isso por 47 soldas, cada uma adicionando sua própria distorção, cada uma puxando o metal em uma direção ligeiramente diferente. Quando a última solda esfriava, o cesto da torre, que começou como um círculo perfeito, havia sido puxado para algo mais parecido com um polígono com lados muito suaves. Não o suficiente para ver a olho nu, mas o suficiente para medir com um medidor. Depois, havia o problema de empilhamento de tolerância. Os desenhos de engenharia especificavam tolerâncias para cada componente individual. O cesto da torre, mais ou menos 5 milésimos. As placas laterais, mais ou menos 4 milésimos. A superfície de montagem do anel da torre, mais ou menos 3 milésimos. Parece preciso, certo? A pegadinha é: essas tolerâncias se somam. No pior cenário, se cada componente estivesse no limite frouxo de sua tolerância e todas essas tolerâncias se empilhassem na mesma direção, você poderia estar 32 milésimos de uma polegada fora do lugar no momento em que chegasse à montagem final. Lembre-se, a especificação para a interface anel da torre, ponto-casco, era de 4 milésimos no máximo. As tolerâncias acumuladas sozinhas poderiam colocá-lo 8 vezes além do limite aceitável. Engenheiros profissionais sabiam sobre empilhamento de tolerância. Eles projetavam para isso, em teoria. Mas a teoria presumia que as tolerâncias se distribuíam aleatoriamente. Algumas peças um pouco acima, algumas um pouco abaixo, tudo se equilibrando na média. A teoria não levava em conta o fato de que o metal do mesmo lote de calor respondia de forma semelhante à soldagem, ou que certos soldadores consistentemente operavam seus arcos um pouco mais quentes do que outros, ou que o terceiro turno, trabalhando com equipamentos mais antigos, produzia peças com tolerâncias
que consistentemente se inclinavam para uma extremidade do intervalo. Depois veio a variável do fornecedor de aço. Carnegie, Republic e Inland estavam todos produzindo chapa de blindagem com especificações idênticas. Blindagem homogênea laminada, 47,5 mm de espessura. Dureza. Brinell entre 235 e 285. Resistência mínima à tração de 115.000 psi. Os inspetores do Exército testavam cada lote. Todos passavam, mas essas especificações não controlavam tudo. O teor de carbono poderia variar entre 0,38% e 0,42% e ainda atender à especificação. O manganês poderia variar de 0,70% a 0,90%. O cromo variava, o silício variava. Cada variação mudava a forma como o aço respondia ao calor. O aço da Carnegie, operando no limite superior do teor de carbono, poderia distorcer 30 milésimos menos do que o aço da Republic, operando no limite inferior. Mesma especificação, comportamento diferente. A Fisher Body Plant, fábrica número 2 da Fisher Body, realmente rastreou isso por 2 semanas em abril. Torres construídas com aço Carnegie, taxa de rejeição de 8,2%. Torres construídas com aço Republic, taxa de rejeição de 14,1%. Torres construídas com aço Inland, taxa de rejeição de 11,7%. O aço era todo bom aço, apenas não era aço idêntico. E em um processo de produção com tolerâncias medidas em milésimos de uma polegada, com 47 entradas de calor distorcendo a estrutura, com 23 componentes separados empilhando suas tolerâncias, não idêntico tornava-se não aceitável. O verdadeiro cenário de pesadelo. Uma torre construída com aço Republic, no terceiro turno por um soldador que operava com alta temperatura, montada a partir de componentes que estavam todos no limite frouxo de suas tolerâncias. Essa torre brigaria com seu casco todas as vezes. Nenhuma quantidade de lixamento a consertaria. Seria preciso sucateá-la e começar de novo. Isso era o que Kowalski estava enfrentando. Era por isso que os engenheiros haviam desistido de soluções baseadas em fixação. O design de Kowalski parecia absurdo no papel. Quando ele finalmente mostrou o esboço ao seu supervisor de turno, em 14 de julho, o supervisor realmente riu. Não de uma forma maldosa. De uma forma de Walt, você está trabalhando à noite há tempo demais. O gabarito convencional segurava o anel da torre rigidamente no lugar com 8 pontos de fixação fixos. Parafúsio, sóldio, desparafúsio. Simples, previsível, errado, mas pelo menos consistentemente errado. O design de Kowalski eliminava completamente as braçadeiras fixas. Em vez disso, ele propôs usar pinos com mola que empurrariam contra o anel da torre por baixo, permitindo que o anel se autoajustasse durante o processo de soldagem. O próprio peso da torre, cerca de 1.400 libras para o conjunto do cesto, pressionaria as molas. Mas as molas manteriam uma pressão constante para cima. À medida que o calor da soldagem distorcesse o metal, as molas permitiriam micromovimentos. O anel da torre, essencialmente, encontraria sua própria posição natural, em vez de ser forçado a uma. A objeção do supervisor foi imediata. Walt, se não estiver travado, a coisa toda vai se deslocar durante a soldagem. Você terá soldas tortas, folgas irregulares. Será pior do que temos agora. Kowalski havia pensado nisso. Seu design incluía 8 pinos-guia, separados dos pinos de suporte com mola, que evitariam o movimento lateral. A torre podia se mover verticalmente, ajustando sua altura em alguns milésimos de uma polegada, conforme as molas comprimiam ou se estendiam, mas não podia deslizar lateralmente. Os pinos-guia eram soltos o suficiente para permitir o flutuar vertical e apertados o suficiente para manter a posição lateral. A parte realmente louca, a sequência de travamento final. No gabarito convencional, você travava tudo primeiro, depois soldava. Kowalski propôs o oposto. Solde primeiro, depois trave. Deixe a torre flutuar em suas molas durante todo o processo de soldagem. Somente depois que a solda final esfriasse por exatamente 45 segundos,
você engataria as braçadeiras de travamento. A essa altura, a principal distorção já havia ocorrido. A torre já havia se autoajustado. As braçadeiras de travamento simplesmente a manteriam na posição em que ela havia se assentado naturalmente. 2 engenheiros revisaram o design em 19 de julho. Ambos o rejeitaram. O engenheiro sênior, um homem chamado Patterson, que veio do departamento de engenharia da Buick, escreveu um memorando de 3 parágrafos explicando por que não funcionaria. O argumento central: permitir que a peça de trabalho se mova durante a soldagem viola princípios fundamentais do design de fixação. O movimento durante a soldagem produz penetração de solda inconsistente, cria potencial para sopro de arco e elimina a repetibilidade necessária para a produção em massa. Patterson estava certo. Tecnicamente, todo o livro didático de soldagem dizia: você trava as peças, você elimina o movimento, você controla as variáveis. Mas Patterson nunca havia passado 19 anos observando como o metal realmente se comporta sob condições industriais. Ele nunca havia visto como uma fixação perfeitamente rígida pode lutar contra a expansão térmica com tanta força que as tensões internas racham a própria solda. Ele nunca havia notado que as piores rejeições de torre não eram as que se moviam durante a soldagem. Eram as que não podiam se mover. Então elas empenavam internamente em vez disso. Kowalski voltou para o terceiro turno. Ele não discutiu com os engenheiros qual seria o sentido, mas ele também não conseguia deixar a ideia de lado. Em 23 de julho, usando seu próprio tempo e materiais da lixeira de sucata, ele começou a construir um protótipo. Nada sofisticado, apenas o suficiente para provar o conceito. Ele trabalhou nele durante suas pausas para o almoço, 30 minutos de cada vez, em um canto da loja de gabaritos, onde ninguém prestava muita atenção no que o terceiro turno estava fazendo. As molas vieram de um lote de componentes de suspensão automotiva rejeitados. Os pinos guia ele mesmo usinou em um torno antigo que estava agendado para manutenção. A placa de base era sucata de aço de uma seção de casco rejeitada. Custo total do material talvez $12. Em 2 de agosto, ele tinha algo que parecia que realmente poderia funcionar. Agora ele só precisava de uma torre para testar. Obter permissão para testar um gabarito não autorizado em componentes de produção reais era exatamente tão difícil quanto se esperaria. Kowalski perguntou ao seu supervisor. O supervisor disse não. Kowalski perguntou ao gerente de produção do turno da noite. Também não. Ele tentou explicar o design ao inspetor de controle de qualidade que estava na fábrica desde que abriu. O inspetor ouviu educadamente e depois disse algo sobre a cadeia de comando e procedimentos autorizados. Em 9 de agosto, Kowalski teve sorte. Um cesto de torre recém-saído da linha de soldagem falhou em sua inspeção inicial tão gravemente que foi marcado para sucateamento imediato. As medições foram catastróficas. A superfície de montagem estava 19 milésimos fora de esquadro de um lado, 23 milésimos do outro. Normalmente, este cesto ficaria na área de sucata por uma semana antes de ser levado para o pátio de salvamento. Kowalski perguntou se poderia ficar com ele. Apenas para praticar algumas técnicas de soldagem, ele disse. O supervisor deu de ombros. É sucata. Faça o que quiser. O que Kowalski realmente fez foi usá-lo para testar seu gabarito. Ele cortou o anel da torre original, limpou a superfície de montagem e instalou o cesto em seu acessório com mola. Em seguida, ele soldou um anel de reposição na posição. Não um bom anel, apenas um recuperado de outra rejeição, mas bom o suficiente para ver se o conceito funcionava. O cesto flutuou nas molas exatamente como ele havia projetado. Os pinos guia o impediram de se deslocar lateralmente. Ele completou a sequência de soldagem, deixou tudo esfriar de acordo com sua regra de 45 segundos e depois engatou as braçadeiras de travamento. Quando ele mediu o resultado final, o anel da torre estava plano dentro de 6 milésimos em todo o seu diâmetro. Não perfeito, mas melhor do que a maioria das torres boas que saíam da linha de produção regular. Ele mostrou os resultados ao seu supervisor na noite seguinte. O supervisor olhou para os números, depois para Kowalski, depois de volta para os números. Faça de novo. Kowalski fez de novo.
Mesmo resultado. Na terceira vez, ainda melhor. 4 milésimos. Bem no limite da especificação. Em 18 de agosto, a notícia se espalhou pela fábrica. O estranho gabarito do terceiro turno, que parecia violar todos os princípios de design e de fixação, estava de alguma forma produzindo resultados melhores do que o equipamento aprovado pela engenharia. O supervisor do turno do dia chegou mais cedo só para assistir à demonstração de Kowalski. 2 soldadores do primeiro turno ficaram até tarde para vê-lo funcionar. Em 23 de agosto, alguém cometeu um erro. Eles enviaram uma torre montada no gabarito protótipo de Kowalski, através do processo de inspeção regular, sem marcá-la como experimental. O inspetor mediu, carimbou aprovado e a enviou para a montagem final. Ela se acoplou ao seu casco perfeitamente. 0 folga. A equipe de montagem nem percebeu que algo incomum havia acontecido, até que alguém verificou a folha de encaminhamento mais tarde e viu que ela havia vindo da área experimental do terceiro turno. Foi aí que o exército se envolveu. O capitão Theodore Morrison, do Departamento de Munições do Exército, estava fazendo sua inspeção mensal no Detroit Tank Arsenal, Arsenal de Tanques de Detroit, em 31 de agosto, quando alguém mencionou o gabarito mágico que o terceiro turno havia construído. Morrison era engenheiro mecânico antes da guerra. Trabalhou para Alice Chalmers em Milwaukee, projetando máquinas industriais. Ele entendia de fixações. Ele pediu para ver. Kowalski demonstrou o processo 2 vezes. Morrison não disse muito. Ele apenas observou, tomou notas, fez algumas perguntas técnicas sobre taxas de mola e pressões de fixação. Quando a segunda demonstração terminou e as medições voltaram dentro da especificação, Morrison fez um telefonema. 3 dias depois, 2 homens em roupas civis apareceram na fábrica, com credenciais da Divisão Técnica do Departamento de Munições do Exército. Eles passaram 4 horas examinando o gabarito de Kowalski, medindo cada dimensão, fotografando-o de múltiplos ângulos. Eles entrevistaram Kowalski por 90 minutos. Então, eles classificaram todo o design como informação militar restrita. A classificação aconteceu em 7 de setembro de 1943. O design do gabarito de Kowalski foi subitamente coberto pelos mesmos protocolos de sigilo que governavam as fórmulas de blindagem de tanques e os sistemas de controle de fogo. Ele não podia falar sobre isso fora da fábrica. Ele não podia escrever cartas descrevendo isso. Tecnicamente, ele nem podia dizer à sua esposa por que havia recebido um bônus de guerra de $50 e um aperto de mão do gerente da fábrica. Mas o exército não estava classificando-o para enterrá-lo. Eles estavam classificando-o para espalhá-lo. Em uma semana, desenhos de engenharia detalhados do acessório de Kowalski, agora formalmente designado Gabarito de Montagem de Anel de Torre Autoalinhável, modelo K1, estavam sendo enviados sob escolta armada para todas as instalações de produção do Sherman no país. Não sugestões, não melhorias opcionais, ordens diretas do Departamento de Munições do Exército. Implementar imediatamente. O Detroit Tank Arsenal, Arsenal de Tanques de Detroit da Chrysler, foi o primeiro. Eles já tinham o protótipo, então construíram 11 cópias de produção do gabarito K1 em 9 dias. Em 20 de setembro, todos os 12 gabaritos estavam em serviço. Os resultados apareceram imediatamente nos relatórios de inspeção. Semana de 13 de setembro, taxa de rejeição de 11,2%. Semana de 20 de setembro, taxa de rejeição de 6,8%. Semana de 27 de setembro, taxa de rejeição de 2,1%. A Fisher Body Plant, fábrica número 2 da Fisher Body, em Grand Blanc, recebeu seus desenhos em 15 de setembro. O superintendente da fábrica Morrison, o mesmo homem que estava encarando etiquetas de rejeição 6 meses antes, designou seu melhor maquinista e 4 ajudantes para construir os gabaritos. Eles completaram 8 unidades até 28 de setembro. A primeira semana de outubro mostrou uma taxa de rejeição de 3,4%. Em meados de outubro, 0,8%. A Lima Locomotive Works, em Ohio, concluiu sua implementação até 1º de outubro. A Pacific Car and Foundry, em Washington, até 8 de outubro. A Pressed Steel Car, na Pensilvânia, até 12 de outubro.
Uma por uma, em 8 estados, os designs de gabarito entraram em produção. O processo de treinamento foi surpreendentemente simples. O gabarito K1 não exigia novas habilidades ou procedimentos complexos. Você colocava o cesto da torre nos pinos com mola. Você posicionava o anel da torre. Você soldava usando exatamente a mesma sequência de antes. Você esperava 45 segundos após a solda final. Você engatava as braçadeiras de travamento. Pronto. A maioria dos soldadores se sentia confortável com ele após 2 ou 3 repetições. O que tornou a implementação possível foi que toda a fábrica de Sherman já tinha maquinistas que podiam construir gabaritos. O K1 não exigia materiais exóticos ou equipamentos especializados, molas, pinos, chapa de aço, fixadores padrão. Qualquer oficina mecânica decente poderia fabricar um em 3 a 5 dias. O Departamento de Munições do Exército forneceu os desenhos e especificações. A fábrica forneceu a mão de obra e os materiais. Em 31 de outubro de 1943, todas as 11 principais instalações de produção do Sherman tinham gabaritos K1 em operação. Os resultados combinados excederam até as projeções otimistas do Exército. Taxa média de rejeição antes da implementação do K1, 12,3% em todas as instalações. Taxa média de rejeição até 1º de novembro, 0,9%. A melhoria liberou cerca de 18.000 horas-homem por mês que estavam sendo destinadas ao retrabalho. Essas horas foram redirecionadas para a construção de novos tanques, em vez de consertar os rejeitados. Os números de produção contam a história. Em agosto de 1943, as 11 fábricas produziram 1.947 tanques Sherman aceitos. Em novembro de 1943, 2.291 tanques aceitos. Isso é 344 Shermans adicionais prontos para combate em um único mês, sem aumento de matéria-prima, sem trabalhadores adicionais, sem instalações expandidas, apenas menos desperdício. A economia de tempo por tanque foi em média de 4,7 horas-homem. Isso incluiu a eliminação da maior parte do retrabalho, a redução do tempo de inspeção e menos unidades rejeitadas que exigiam desmontagem completa. Multiplique 4,7 horas por 2.291 tanques, e você obtém 10.188 horas economizadas somente em novembro. Isso é o equivalente a adicionar 129 trabalhadores em tempo integral sem realmente contratar ninguém. O Departamento de Munições do Exército calculou que a implementação do gabarito K1 encurtou os prazos de produção do Sherman em aproximadamente 11 dias por tanque, quando você contabilizava a eliminação do retrabalho e a simplificação da inspeção. 11 dias vezes 2.000 tanques por mês é igual a 22.000 dias de produção acelerada de tanques. Ninguém contou nada disso a Kowalski. Ele apenas continuou trabalhando no terceiro turno, construindo gabaritos. Walter Kowalski nunca recebeu uma patente por seu design de gabarito. Ele não podia. Sob os regulamentos de tempo de guerra, qualquer invenção desenvolvida, usando materiais do governo, em tempo do governo ou relacionada à produção militar, tornava-se automaticamente propriedade do governo dos Estados Unidos, sem patentes, sem royalties, sem taxas de licenciamento. Ele recebeu aquele bônus de guerra de $50. Ele também teve seu nome no boletim informativo da fábrica, enterrado no terceiro parágrafo de um artigo sobre melhorias na produção. O artigo não explicava o que ele havia inventado ou por que era importante. Os protocolos de segurança impediam isso. Apenas dizia que ele havia contribuído para a eficiência aprimorada da fabricação. No registro histórico mais amplo, o gabarito K1 essencialmente desapareceu. Relatórios pós-guerra do Departamento de Munições do Exército mencionam taxas de produção aprimoradas do Sherman no final de 1943, mas as atribuem a vários refinamentos de processo sem detalhes. Os desenhos de engenharia detalhados permaneceram classificados até 1947. Depois, foram arquivados em um arquivo em Rock Island, Illinois. Sem anúncios dramáticos, sem manchetes, apenas papéis em caixas. Isso não era incomum.
Milhares de inovações de fabricação em tempo de guerra seguiram o mesmo padrão. Um trabalhador da Republic Steel descobriu como tratar termicamente a chapa de blindagem 12% mais rápido, economizando 4 horas por casco de tanque. Nunca foi escrito fora de memorandos internos. Um maquinista da Baldwin Locomotive reprojetou o suporte de montagem da transmissão para eliminar um problema persistente de rachaduras. Economizou inúmeros reparos em campo. Ninguém sabe o nome dele. Uma rebitadora na Pressed Steel Car, uma mulher chamada Dorothy Chen, desenvolveu uma técnica modificada de barra de apoio que reduziu o tempo de montagem da fuselagem em bombardeiros B-24 em 47 minutos por aeronave. Multiplique isso pelos 18.482 B-24 produzidos e você eliminou 14.500.000 horas-homem de trabalho. A inovação de Chen foi mencionada em exatamente um documento, um registro de supervisor de março de 1944. Essas não foram melhorias menores. Elas foram a diferença entre produzir 2.000 tanques por mês e produzir 2.400, entre entregar 500 aeronaves e entregar 620. No agregado, em milhares de fábricas e milhões de trabalhadores, essas inovações invisíveis encurtaram a guerra. Enquanto, impossível calcular exatamente, mas os historiadores tentaram estimativas. Se a produção de guerra americana em 1943, 1944 tivesse permanecido nos níveis de eficiência do início de 1943, antes que inovações como o gabarito de Kowalski entrassem em vigor, a invasão da Normandia teria sido atrasada em algo entre 6 e 9 semanas, devido ao apoio de blindados insuficiente. A Sicília poderia ter sido adiada. A campanha italiana teria se estendido por mais tempo. Cada semana de atraso significava mais mortes, mais destruição, mais tempo para a Alemanha fortificar posições ou desenvolver novas armas. O programa de foguetes V-2, o desenvolvimento de caças a jato, as preparações defensivas de última hora na França, todos se beneficiaram do tempo. Qualquer coisa que encurtasse a guerra salvava vidas. Kowalski trabalhou no Detroit Tank Arsenal, arsenal de tanques de Detroit, até o dia VJ em agosto de 1945. Quando a guerra terminou, a Chrysler encerrou a produção de tanques em 3 semanas. Kowalski recebeu 2 semanas de indenização e uma carta agradecendo por seu serviço. Ele voltou à soldagem comercial. Passou mais 18 anos fazendo isso até se aposentar em 1963. Ele morreu em 1971, aos 69 anos. Seu obituário no Detroit Free Press mencionou que ele havia trabalhado no arsenal de tanques durante a guerra. Não mencionou o gabarito. Sua família não sabia os detalhes do que ele havia feito. Os documentos ainda estavam tecnicamente classificados, embora a essa altura ninguém se importasse muito com os processos de fabricação de tanques Sherman. Mas eis o que importa. Entre setembro de 1943 e maio de 1945, as fábricas americanas produziram aproximadamente 31.000 tanques Sherman adicionais em comparação com o que teria sido possível nas taxas de eficiência pré-K1. 31.000 tanques. Alguns deles rolaram para a praia de Omaha. Alguns lutaram nas Ardenas. Alguns avançaram pela própria Alemanha. Walter Kowalski construiu um gabarito e ele ajudou a vencer a guerra.